Gicilene, não é isso? Gilcilene, não é isso, Alves, não é isso? Gilcilene. Seu nome completo, meu Deus. Gilcilene Alves Pereira. Você é brasileira, né? Seu estado civil. Isso. Solteira. Sua profissão. Eu sou administrativa. Tá bom. A senhora tem algum laço de parentesco com as partes, com o autor ou com o requerido? Ou tem alguma amizade muito próxima, interesse no processo? Não, eu sou funcionária aqui da imobiliária que a gente administra o imóvel. A gente, na verdade, ela é nossa cliente. Tá bom, então. Então, só está sob compromisso legal, não pode faltar com a verdade. Ok? Eu vou lhe fazer umas perguntas, depois eu vou deixar que o advogado da parte faça a pergunta para a senhora, o advogado da autora, tá bom? Vocês que intermediaram esse contrato de locação, a imobiliária onde você trabalha, entre a autor e a requerido? Sim. O contrato foi firmado, não é isso? Ficou tudo acertado, não é isso? E me diga uma coisa, ele ficou quanto tempo? Esse contrato foi por 3 anos, não é isso? Isso. Sim. Deixa eu lhe perguntar outra coisa aqui. A senhora pode dizer alguma, assim, ele sabe que ele deixou de pagar esse imóvel? Ele pagava diretamente para vocês os aluguéis? Isso, diretamente na imobiliária. Nós fizemos o contrato, né, de locação e emitimos os boletos. Sim, então era com vocês que ele fazia o pagamento, não era diretamente com a autora, não, né? Não, e ele deixou, ele pagou as parcelas, ou ele pagou as parcelas, vinha pagando ou não? Então, de início, o contrato teve início em agosto, foi dada uma carência de 30 dias, que era para poder adaptar o imóvel às condições dele, né? Alguns reparos estruturais e também adaptar a academia, que era o negócio dele. Temos uma carência de 30 dias, com o primeiro aluguel a vencer em outubro de 2019. Então, desde o início, já começou a atrasar, já começamos a emitir as cobranças, e então, depois de 2 meses de atraso... Ele atrasava só os aluguéis, mas atrasava também as contas que tinha obrigação de pagar por locação de imóvel, tipo energia, conta de água, isso, IPTU, isso, justamente. Não pagou nada, esses encargos. Não, ele pagou alguns encargos, porém ainda ficaram encargos pendentes quando a gente recebeu o imóvel. Alguns foram pagos, porém aluguel mesmo, a gente recebeu somente 2 meses de aluguéis no período que ele permaneceu no imóvel. No imóvel, já entregou o imóvel, já? Nós recebemos o imóvel em junho de 2020. 2020. E ele entregou por que razão? Ele que entregou, vocês que pediram? Na verdade, a gente pediu o imóvel porque a gente via que ele estava sem condições de manter diante do não pagamento dos aluguéis, né, os constantes atrasos desde o primeiro mês, tanto que para facilitar o primeiro e o segundo mês, que foram os últimos meses que ele pagou, nós estendemos o prazo de pagamento da multa para pagar somente o valor principal, para a gente poder ajudar a resolver. Porém, foram somente os meses que foram pagos. O segundo, né, porque o primeiro a gente deu de carência, então foram pagos o primeiro, o segundo e o terceiro. Diante daí, não foram pagos mais nenhum aluguel e a gente decidiu pedir o imóvel que recebemos em junho de 2020. Sim, e ele entregou sem resistência nenhuma, simplesmente entregou o imóvel. Sem qualquer resistência. Na verdade, a gente já tinha tentado receber o imóvel desde antes, porém veio a pandemia, veio o lockdown. Quando a gente retornou em junho, então nosso foco já foi exatamente para receber o imóvel, mas teve resistência sim, a gente tentou evitar que acontecesse tudo isso, né, evitar esse débito e receber o imóvel desde quando as cláusulas do contrato já nos autorizavam a fazer isso, porém a gente não sim, ele não teve êxito. Sim, ele deu alguma razão para... Justificou alguma razão, deu alguma razão por que ele não estava pagando os aluguéis e os encargos?
Não, na verdade, ele só informava que ele estava adaptando a academia, que teve gastos, e com isso não estava pagando aluguel. A gente não teve, não tem um motivo específico para dizer por que ele não estava pagando. O que ele argumentava era exatamente isso, que estava adaptando a academia, que teve muitos gastos, e com isso estava sem condições de estar pagando, mas queria resolver. Tem algum problema estrutural no imóvel? Sim, a gente tomou conhecimento da situação, ele formalizou para a gente em janeiro, ele já estava mais ou menos uns 6 meses no imóvel, então em janeiro ele formalizou para a gente que estava tendo um problema de infiltração no imóvel. Porém, dentro do mês, nós resolvemos, mandamos um profissional, o profissional resolveu o problema, e o profissional mesmo confirmou para a gente que tinha resolvido, porém eles nunca mais entraram em contato para cobrar a respeito disso. Somente quando eu cobrava o aluguel é que eles, tipo assim, usavam como argumento, porque teve infiltração, teve problema estrutural, porém o único problema que a gente teve conhecimento, a gente resolveu. Nós mandamos o profissional resolveu, e para a gente ficou tudo certo. Até então eles não formalizaram para a gente mais depois disso. Ele alegou que teve algum prejuízo depois desses problemas estruturais? Ele alegou, porém, depois que nós cobramos, nós intensificamos as cobranças e eles usavam isso como argumento. Porém, antes da gente, enquanto eles estavam, os primeiros 2 meses que eles pagavam, eles nunca cobraram, assim, tipo, responsabilizaram a falta de pagamento por questões estruturais. Quando eles deixaram de pagar, a partir do 3º mês, que nós intensificamos as cobranças, eles começaram também a intensificar. Sim. Esse congelou aqui, né? Congelou. É que descongela, César. Tem que aguardar ela entrar de novo. Ela saiu? Saiu. Esse problema estrutural que ele alegou, a senhora pode dizer o que foi que vocês mandaram lá para arrumar? Mandaram as pessoas Foi infiltração, foi problema de infiltração, né, que teve lá, que eles argumentavam que tinha uma goteira, porém tem recibos, né, de comprovação com orçamento profissional, tem todos os recibos dos pagamentos que foram feitos. Ele fez alguma modificação estrutural, assim, no imóvel? Eu acredito, ele fez para adaptação da academia. Como? Ele fez para adaptação da academia. Sim, entendi. Tá bom. Eu estou sabendo, doutor, o senhor vai perguntar? Pode fazer diretamente a pergunta. Porque a maioria dos meus questionamentos já foram respondidos, mas eu queria só que ficasse esclarecido, dona Juscelene. Você sabe dizer quem pagou pelos reparos? Quem arcou por esses reparos? A proprietária. A proprietária arcou por todos os reparos que nós mandamos fazer. Foi de custo da própria proprietária que mandou realizar os trabalhos lá, os reparos. E após os reparos, o inquilino ainda continua inadimplente? Justamente. Continua inadimplente, tanto como eu falei anteriormente, os pagamentos que nós recebemos foi somente o segundo e o terceiro, visto que o primeiro foi dado como carência. Então, a partir de então, não realizou mais nenhum pagamento. Você se recorda quais os vencimentos desses que ele pagou com atraso? Foi a partir dos vencimentos de dezembro de 2019. De dezembro de 2019 até junho de 2020, quando nós recebemos o imóvel.
Não Em pagou mais dezembro ele nada. não pagou nenhum nadinha. E antes disso ele pagou o quê? Ele pagou o aluguel que venceu em outubro e o aluguel que venceu em novembro. Porém, somente o valor principal. Ficaram pendentes as multas por atraso, que ele só pagou bastante atrasado, com mais ou menos 2 meses de atraso, então ficaram pendentes o valor das multas, dos 2 meses que foram pagos. Então, desde o primeiro dia, do início da locação, eles atrasaram e vocês fizeram as cobranças de praxe, é isso? Justamente, fizemos as cobranças, partindo primeiramente do administrativo, e depois mandamos notificações extrajudiciais, porém não foi resolvido. Tudo bem, satisfeito, Excelência. Tá bom. Então, como só tem essa testemunha, não é, doutor? As outras não vão ser ouvidas, não é isso? Não. E também, como nem o requerido, nem as testemunhas compareceram, nem o advogado requerido também, né? Então, eu vou dar por encerrada essa audiência de instrução. E os senhores vão apresentar alegações finais ou remissivas à inicial? Vão ser remissivas. Poderia ser por memoriais ou não remissivas mesmo, porque a gente Remissivas, já né? viu bastante. Tá bom, porque sendo remissivas, né, o processo já veio para decisão. Ótimo. Tá bom? Então, o senhor aguarde só um instante, ele vai compartilhar com os senhores a ata. O senhor vai ler ver se está de acordo, para que a gente possa encerrar a audiência, tá bom? Certo.